Bom dia a todos. Estou maravilhado com as palavras do professor Chevitarese, que nos remeteu à Grécia. A Grécia, está ligado, né? E a origem da nossa civilização, né? A origem da nossa cultura, a origem do nosso pensamento. E nós vivemos pouco a Grécia, mal vivemos nosso passado romano, né? Então, esse Fórum de História do Direito também nos permite voltar às nossas raízes culturais. Ninguém aqui nasceu do nada. Todo mundo vem de alguma civilização e certamente todas as civilizações bebem água na Grécia. Aí, me lembra um episódio, o professor falou na língua koiné, né? Me lembra um episódio, eu era garoto, viajava com meu pai, falecido pai, diplomata, pela Grécia, e em Salônica paramos num restaurante. Meu pai, como todo diplomata daquela geração, gostava muito de latim, grego, gostava de parar para estudar, e chegou o garçom assim, né? E ele pausadamente, quase professoralmente, falou assim, blá, 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 blá. Né? Aí o garçom caiu na gargalhada assim, e eu não entendendo nada, caiu na gargalhada e continuou assim, rindo assim, e meu pai continuou blá, 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 e finalmente vieram os pratos. Né? Eu falei, que história é essa, pai? Que você falou com ele? Que ele riu? Não, é que eu não sei falar grego demótico, eu sei o grego koiné, de estudar, né? O grego clássico, né? E eu fiquei assim, mas ele entendeu? Tanto que ele trouxe, você está comendo aí. Então, isso nos lembra como a língua grega foi formada. Essa língua grega, uma das maiores do mundo, maiores não só em tempo, que foi falada desde do segundo milênio antes de Cristo, até agora, na Grécia, mas ela nunca foi una. E ela, na verdade, ela também é a maior língua do mundo em termos de extensão e de utilidade para designação de ideias abstratas. Olha, nós somos de língua latina. A nossa língua é um linguão. Ela tem designação para tudo. Se você quer falar de detalhes da teologia, nós temos palavras para isso. O inglês, por exemplo, que está se tornando a língua internacional, não tem. Quando ele quer falar uma coisa mais abstrata, ele recorre a formas latinas. Quando ele quer falar um manual de como usar o teu celular, aí ele recorre àquela linguinha make-up, línguas assim, two-word verbs. Pois bem, o nosso linguão latino, né, que nós temos, nós brasileiros, nosso português, pois é superado ainda pelo grego, que tem uma extensão, uma complexidade para designação de ideias abstratas que nós não usamos senão em situações muito incomuns. Né? Então, esse respeito que a gente tem pelo grego, eu não falo grego, e me recordou essa história. Pois bem, hoje fala-se grego demótico. O professor me corrige se eu estiver falando um absurdo, que não é minha área tampouco. O grego demótico é basicamente o grego do Império Bizantino. A Grécia de hoje é uma ressurreição idealista dos liberais do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. Mas o grego koiné foi um grego tardio, vamos dizer assim, alexandrino, quando Alexandre uniu os povos gregos naquela experiência imperial que partiu pelo mundo, depois se fragmentou, e que muito influenciou os romanos. No Império Romano, o grego era a língua internacional, não só internacional como uma língua estrangeira, mas era a língua oficial do mundo oriental. O tanto que você vai no Oriente ver ruínas romanas com designações em grego. Você vai em Palmira, lá na Síria, e vê templos visivelmente romanos com escritos em grego. Finalmente, o Império Romano do Oriente aboliu o romano e partiu para o grego, com Heráclio, já no século VII. Pois bem, mas esse grego koiné, o grego unificado, teve antecedentes,
o professor falou de Hesíodo. Hesíodo deve ter escrito, acho que no século VIII ou VII a.C., era o Eólio, o Boécio, né? Ele falava Eólio. Péricles falavam o ático, que talvez fosse a forma mais refinada. Antes de o grego se unificar no grego demótico e no grego koiné, que é o grego do Império Romano, é o grego de Alexandre, havia subdivisões sutis. Mas eu acho que essas variedades do grego são menores do que as variedades da língua latina. Se aquele episódio que eu contei do meu pai fosse na Itália e ele se dirigisse ao garçom em latim, o garçom ia rir muito mais e não ia trazer os pratos que a gente bem queria, né? O grego, eu acho que manteve uma unidade maior do que nós que falamos um latim vulgar. Pois bem, mas isso é só para distrair a nossa cabeça um pouco. O que o professor falou que me interessou muito foi a relação, essa característica democrática do Tribunal de Júri de Atenas, né? Porque como um júri em outros países está presente, independentemente de ser uma democracia, né? A democracia não é um regime universal, né? É uma aspiração nossa, recente. A gente imita Atenas, que teria adotado esse sistema, no qual nós copiamos, mas a democracia é longe de ser o regime geral da história, de todos os povos. Não é geral no presente e não foi, ao longo da história, o regime mais comum, né? E o júri, essa verdade pulverizada que estaria como substrato de devolver o julgamento ao júri, ao povo, esse júri seria indissociadamente ligado à democracia, porque nós temos em vários povos assembleias que julgavam, né? O Senado, a Cúria Romana, as comícias centuriatas na Roma Antiga julgavam antes dela se tornar uma democracia. Vamos lá, nas tribos germânicas tinham aquela assembleia de anciãos, os Mal, ou Gaiterings, que também julgavam, né? Julgavam independente de ser uma democracia. Na verdade, estamos diante do regime oligárquico, né? Na própria Idade Média, os estados gerais, né, também julgavam. Os concílios visigóticos, que tinham uma função mista de assessoria ao rei, ao mesmo tempo de promulgar leis ou aceitar leis propostas pelo rei, ou votar leis propostas pelos reis, também tinha essa função de julgar. Então, o que eu gostaria que o professor nos ilustrasse, que é uma coisa que me interessou, esse DNA do júri democrático de Atenas, em que ele pudesse se estender mais, em que medida o júri popular de Atenas se distingue das outras assembleias medievais da antiguidade, que não teriam essa característica democrática. Esse assembleísmo do júri ateniense, desculpe, ele é forçosamente democrático? Será que a democracia forçosamente passa por aí? Professor, por favor, me ajuda. Professor. Bom, eu vou tocar, então, em alguns pontos trazidos aqui pelos eminentes juízes aqui. Com relação ao parricídio romano poder ser comparado ao grego, eu diria que sim, tem a mesma dimensão, né? E por quê? Porque nas chamadas culturas marcadamente com chão campesino, centrada na honra e na vergonha, e aí culturas centradas em honra e vergonha, não apenas grega, romana, a judaica, e tantas outras, egípcia, honrar pai e mãe são princípios norteadores, não é? E qualquer crime praticado por filhos em relação aos seus pais
as penas eram duríssimas, duríssimas, duríssimas. E claro, com a própria disseminação e conquista da ética e da moral cristã, esses princípios vão ser ainda mais exaltados. Então, tem a mesmíssima dimensão a noção de parricídio no caso romano e no caso grego. Não é? Com relação à verdade colocada lá por Pilatos, está só no Evangelho de João, não é? Onde Pilatos, interrogando Jesus, pergunta, mas o que é a verdade? Não é? E Jesus, ele se cala, ele não diz o que é, na narrativa joanina. Não tenha dúvida, todos os crimes se busca a verdade dos fatos. A língua grega, ela tem para o passado dois tempos verbais assim muito distintos. Tem o tempo aoristo, que é um passado que você não sabe precisar quando. Então, quando você quer se referir a um passado lendário, a um passado mítico, não é? O autor ele vai lançar mão do aoristo. Então, é aquele passado que Homero usa para falar da Troia, de Ulisses, de Agamemnon, e assim sucessivamente. É um passado que não necessariamente o autor está se referindo como um passado que ocorreu. Quando historiadores do porte de Heródoto, Tucídides, de Xenofonte lançam mão para contar, não é, suas histórias, então isso é o passado histórico. É um passado ou um tempo verbal que, de fato, pode ser aferido, pode ser controlado por meio, seja de testemunhos oculares ou não. Então, no caso da nossa tragédia, muito embora todo o contexto se passe numa Tebas mítica, não é? O público que está ouvindo e está vendo, está no teatro, ele entende exatamente que a experiência narrada por Sófocles tem muito menos a ver com Tebas mítica, do Aoristo, e completamente tudo a ver com o tempo presente deles. A mesma coisa Antígona, não é? Então, se enterra ou não se enterra os filhos? Qual é a decisão? Creonte diz que não pode enterrar traidores. E a filha diz, mas é minha obrigação. Não é? Então, essas questões trazidas para o palco, elas, longe de serem ilustrativas, elas estão discutindo as tensões que estão sendo colocadas no tempo presente em que a tragédia está sendo posta. Não é? Se pensa Medeia, a mesma coisa. A Medeia vai matar os filhos e vai fugir. Então, muito menos preocupante é Medeia, mas muito mais o estudo de caso que os tragiógrafos estão colocando dizem respeito a tensões e problemas que a sociedade está vivendo ali. Então, do que é a verdade, se toma para um crime, né, que se busca a verdade, né, mesmo as tragédias contando ou tratando de temas míticos, o chão deles é o que está acontecendo no tempo histórico deles. Né. Com relação às colocações do professor Fantinato, são corretas. Né? Outras formas de governo, elas têm a capacidade e têm decisão de criar mecanismos
para apurar e julgar fatos, crimes. E aí foram citadas a Comícia Centuriata, a Assembleia de Anciãos, os Estados Gerais, né? Mas todas elas, quando nós analisamos, elas estão imbuídas de alguns pressupostos. Por exemplo, Assembleias Centuriatas não é qualquer um que participa dela. Muito embora ela tenha, no caso romano, na oligarquia romana, não é, atribuições do julgar, quem são, não é, aqueles cidadãos que compõem essa Assembleia? Não é? Então, são indivíduos que precisam possuir ou que precisam ter determinados pressupostos para, inclusive, nela participarem. Não é apenas indivíduos simples, pobres, muitas vezes despossuídos de bens, que nela participam. A Assembleia de Anciãos pressupõe que aqueles indivíduos, no longo processo de vida, não é, tiveram maturidade, experiência, vivência, e, de alguma maneira, não é, a sociedade atribui àqueles anciãos determinadas competências que a vida lhes deu, né? Também nos Estados Gerais, a mesma coisa. No caso dos tribunais populares, ou os tribunais de júri em Atenas, eles são divididos, né, anualmente em 10 grandes tribunais que atuam, né, em todo o território de Atenas. Todo o território. Então, são 10 tribunais totalmente independentes um dos outros, né, que atuam para julgar. E esses tribunais são compostos única e exclusivamente por pessoas maiores de 20 anos. Não há qualquer critério censitário que precise ter renda, que precise ter experiência, que precise saber ler ou escrever. Né? Não. Basta ser filho de pai e mãe atenienses, maiores de 20 anos, porque dos 18 aos 20 eles estão em serviços militares, e esses indivíduos estão aptos. Baseados no que esse princípio? O princípio de que a cidadania, né, desde cedo, os reinsere no centro das decisões. Então, independe o critério escolar, independe o critério de riqueza, independe o critério de ser um homem extremamente experiente para estar ali. Todos são sorteados, não eleitos. Esse é um critério também decisivo. O sorteio, né? Porque o sorteio, no entendimento desse pensamento antigo grego, o sorteio tem duas ações importantes. Primeiro, os deuses é que escolheram. Segundo, quebra a possibilidade ou a ideia de se manipular resultados, porque nas eleições, muitas vezes, você previamente já sabe dizer quem será eleito, né, por critérios econômicos, por critérios de parentesco, por critérios de indicação, por critérios que coloquem aquele indivíduo num status maior que os demais. O sorteio independe de qualquer coisa, não é? Qualquer um está apto. Então, a ideia é: a cidadania é a melhor escola que possa existir. E o exercício de cidadania trará a educação política, trará um discernimento sobre o que é certo e o que é errado. Então, em todos os casos mencionados, não há dúvida, né? Tribunais não são exclusivos da forma de governo democrática, mas é na democracia que pessoas sem nenhum critério de nascimento, sem nenhum critério de riqueza,
sem nenhum critério de escolaridade, é chamado pelo Estado, porque ele também é Estado, porque é cidadão, ele é chamado a estar no centro das decisões. Então, é algo que causaria uma certa estranheza, por exemplo, muitas vezes, em disputas eleitorais, nós nos preocuparmos excessivamente com currículos. Estamos vendo que alguns desses currículos são até inflados, mas há uma certa procura nossa por currículos, ok? Como se, para ser um bom político, precisássemos ter bons cientistas políticos candidatos a serem políticos, né? E isso não é, de forma alguma, uma regra lógica. Pessoas sem instrução, mas que têm uma vida inteira envolvida no campo da política, sabe fazer política, né? Então, é um pouco dessa experiência que eu ponderava. Por isso, um fato absolutamente paradigmático, revolucionário. Pessoas que chegam aos seus 40 anos de idade já participaram de tantas assembleias, já participaram de tantos tribunais, que esses caras são extremamente formados na plenitude da sua cidadania, né? Então, tem algo a mais aí para se considerar ou se pensar. Qual seja, né? Educação cidadã é aquela que nos coloca no centro das decisões, que nos empurra para o centro das decisões, que rompe o princípio da apatia, ou que só demande do indivíduo prole. Então, no caso romano, o que é o proletário? O proletário está praticamente excluído de todos esses órgãos decisórios. O proletário só fornece a prole, e o Estado, como contrapartida, fornece pão e circo. Essa é a relação, não é? Então, eu acho que o princípio fundamental é o pressuposto de que a verdade está fragmentada. Isso instaura um antes do que eram as culturas, do depois. O segundo ponto é que os juízes não poderiam se esperar pessoas letradas ou pessoas ricas, porque letramento é algo que, para os censos nesse ambiente, olha, pegando os censos, primeiros censos do final do século XIX, para o que nós chamamos Síria, Turquia, Líbano, Grécia, por exemplo, as taxas de alfabetização gravitam em torno de 3%. 3%. Né? Isso para o século XIX. Não tem nada a indicar que esse percentual possa ter sido para mais, a tendência que fosse para menos, né, para taxas de alfabetização. Então, os juízes, na sua inteireza, eram analfabetos. Analfabetos. Né? Essa é a parte bonita. Essa é a parte boa. Né? Nunca se produziu qualquer documento, qualquer epigrafia, a denunciar que os tribunais populares, ou os de júri, né, produziram qualquer sentença equivocada. Essa é a beleza. Né? 200 anos, praticamente, de funcionamento dessa democracia, né, o que nós chamaríamos a raia miúda, né, aquelas camadas sociais que normalmente a ignoramos, nunca foram acusadas de terem produzido qualquer sentença errada. Então, acho que essa é a diferença para todos os outros casos mencionados. Tá bom. E, professor, o senhor sabe que tem estudos de antropólogos, né, sobretudo de etnografia, referente ao júri atual no Brasil, no sentido que as decisões dos jurados são decisões justas também, nesse mesmo sentido. Olha que bacana. Enfim, que a gente critica muito o jurado, que ele não é técnico, mas
O jurado acaba tendo a mesma decisão que eventualmente teria um juiz monocrático e às vezes até decisões mais justas, né? Na minha experiência de júri, presidindo o júri, eu nunca vi uma decisão, no meu caso, eu também não tenho tanto tempo, mas nunca vi uma decisão que eu tenha falado que tenha sido uma aberração, júri. Eu vou abrir o microfone para a plateia perguntar para o professor, que é o nosso palestrante, porque outro dia eu abri para o microfone e alguém perguntou assim, professor, perguntou para mim, que eu estava presidindo a mesa, se eu deferia determinada medida, que seja, era um advogado que estava presente, queria saber qual seria a minha decisão. Ele fez uma pergunta, não, eu quero perguntar para o senhor. Eu falei, não, mas eu não sou palestrante. Aí ele falou, não, mas eu só queria saber se o senhor concede a liberdade, eu nem me lembro mais o que era. Então, a gente tem aí um tempo aí só para as perguntas. Pode começar, claro. Fala, por favor, o nome, enfim, se é do direito, se é da história, enfim. Bom dia. Bom dia, meu nome é Diana. Eu sou formada em História e estudante de Direito. Então. E aí, bem, eu tenho uma certa paixão por Fustel. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a relação direta entre o tribunal do júri e o tribuno da plebe, porque o tribuno da plebe ele não se coloca como democrático. E a segunda questão, para esclarecer o que, a meu ver, aí olhar de historiadora mesmo, o conceito de cidadania ateniense, né? Esse conceito é muito diferente do nosso conceito contemporâneo, né? Quem é considerado cidadão, quem pode participar. E falar um pouquinho, se puder, eu sei que aí já é Roma, já é período já helenístico, e não grego em si, sua especialização, mas a questão do culto do fogo sagrado, como a ideia do parricídio também. Obrigada. Vamos fazer, né? O senhor prefere? A gente faz, tá, vamos fazendo as perguntas, tá? E aí depois responde tudo. Bom dia, professor. Meu nome é Henrique Santos, eu sou advogado e sou pós-graduado em filosofia. E eu queria que o senhor traçasse alguma semelhança entre o que o senhor demonstrou com relação à história de Édipo Rei e o julgamento de Sócrates, em que ele foi condenado ao suicídio pela sua cicuta. Tem algum paralelo? Os parâmetros foram o mesmo? Porque o senhor fala em participa um escravo, participa um sacerdote, ou melhor, um religioso, né? E em Sócrates me parece que isso não houve, né? Quer dizer, há alguma influência no julgamento de Sócrates com relação ao que o senhor demonstrou aqui? Tá. Mais uma, aí o professor responde, senão fica difícil para guardar tudo também. Bom dia. Meu nome é Ricardo Nascimento, sou engenheiro de computação. No livro do Erasmo Rotterdam, Elogio da Loucura, ele faz algumas indagações. Eu acho que eu sou o louco, professor, porque eu vim para essa palestra e consegui tirar algumas dúvidas. E agora eu saio com milhares de dúvidas. Se o professor lá, Fantinatti, pediu ajuda, eu tenho que pedir socorro. Eu gostaria de saber o seguinte, quando o senhor colocou o assassino no centro da cruz e disse que nós tínhamos que cercar as 4 saídas para chegar na verdade, pergunto, essa verdade seria o juiz imprensar o acusado para que a verdade seja a confissão? Bom, de imediato, muito obrigado pelas perguntas. Algumas são grandes e demandariam muito tempo, mas, Diana, a diferença entre o tribunal de júri e o tribuno da plebe. Então, já há uma diferença chave aí. O tribuno é um dos primeiros degraus do cursus honorum dentro da sociedade romana. Então, é gente oriunda da elite romana
que começa desde cedo a galgar postos no que chamaríamos a carreira política, a carreira de Estado. Ele vai galgando degraus até chegar ao topo dela, que é ser cônsul, ser senador. Então, é o cursus honorum, não é? Então, já temos uma diferença clássica entre esse indivíduo que fala, que representa a plebe diante do Estado romano. Então, imaginem, a plebe ela pode se manifestar por meio, não é, de agitações populares, o que o Estado teme, por isso proporciona pão e circo, não é? Ou a plebe pode se manifestar por meio do tribuno. Então, o tribuno é um filtro de leitura entre gentalha e o poder romano. E quando, casos célebres, os irmãos Gracos, não é, acatam as demandas por terra, não é, ambos serão assassinados pelos próprios pares deles, não a plebe, mas os pares dos tribunos, dos irmãos. Então, tem uma diferença bastante grande aí. O caso do Fustel de Coulanges, ele é como você bem sabe, um historiador do século XIX, e toda a percepção que ele estruturou e montou para pensar a Cidade Antiga, que é a obra clássica dele, não é toda ela pautada no direito francês. Então, ele tem em mãos o direito francês e vai aplicar para ler, não é, toda uma cultura, ou todo um conjunto de culturas antigas, não é, por esse viés. É algo que muitas vezes a gente não pensa, mas o que ele fez ainda se faz. Como nós sabemos a dinâmica e o funcionamento do Império Romano? Um império estruturado desde as Ilhas Britânicas ao que chamaríamos hoje o Iraque. Nunca se produziu um documento do Império Romano explicando essa dinâmica. Então, historiadores do século XIX, do século XX, analisando a dinâmica e o funcionamento dos impérios francês e britânico do século XIX e primeira metade do XX, veem como funciona e aplicam essa mesma lógica, pensando a unidade de um império, seja esse romano, alexandrino, egípcio, qualquer um outro. Nós nunca tivemos um manual explicando como funciona um império antigo produzido por ele mesmo. Então, a forma que nós usamos para dar sentido e falar de unidade é a partir das experiências do século XIX. Então, assim também Fustel agiu. Então, hoje, muito poucos historiadores tomam Fustel como um livro-chave e de leitura para os seus estudantes. Fustel é muito mais um olhar historiográfico de como se pensava e se produzia a história, do que propriamente uma leitura que eu desse para um jovem pesquisador que trabalhasse comigo. Não é? Cidadania ateniense é sempre algo problemático, e falar também de democracia antiga também é problemática. Por quê? Porque imediatamente, e não é o caso da Diana, mas imediatamente para muitos, soa a campainha de um tipo de anacronismo. Como eu posso falar de democracia se mulheres, por exemplo, não participavam? Não é? Então, isso, sob muitos aspectos, é o impacto de uma historiografia fortemente marcada ou dominada no campo marxista. Não é? Não no seu sentido pejorativo, porque é uma escola, é um pensamento. Não é? Então, não tem nenhuma
nenhum elemento pejorativo aí. Mas os marxistas clássicos, ou os pensadores clássicos, como Marx, Engels, por exemplo, eles liam e entendiam que essa experiência ela deixaria de fora determinados grupos sociais que inviabilizariam a própria experiência política em si. Não é? Acontece que isso tem um efeito anacrônico, porque historiadores não são juízes, sociólogos não são juízes. Não é? Então, o tempo presente não pode ser a regra para eu julgar o que é o antigo, à luz do que eu entendo ser o presente. Então, se eu entendo que experiência democrática é homem e mulher terem os mesmos papéis no campo da política, bom, então essa é uma experiência contemporânea. Saiu um livro aí, recente, reunindo 5 feministas, entre aspas, do final do século XVII e XVIII. O título é Arqueofeministas, ou Arqueofeministas, feminismos, que são inglesas e francesas, lindos, como se elas saíssem de si e olhassem as suas sociedades de cima para baixo. Né? Cada uma delas com as suas percepções do que é ser mulher e da relação entre mulher e homem. E elas demandando direitos. 2 francesas que demandam direitos, que atuaram diretamente na Revolução Francesa, foram decapitadas, porque exigiam direitos iguais no preenchimento da política do Congresso Revolucionário lá. Homens e mulheres são iguais. Foram decapitados pelos revolucionários, que se tornam, nesse momento, conservadores. Não é? Então, no caso, a palavra democracia é grega, antiga. Indivíduos saíam de casa e andavam, às vezes, 1 dia, 2, a pé, para participar de uma assembleia, porque criam que suas participações eram decisivas. 3, né, achar que uma experiência política é exclusivamente estar numa assembleia é ignorar, não é, as pressões que mulheres faziam, e isso é muito bem documentado, para que os maridos não deliberassem, por exemplo, por guerra. Porque elas sabiam o que significavam para elas estarem sozinhas com maridos mortos na guerra e os seus filhos também. Então, tem que ter um certo cuidado e atenção, porque a experiência do outro não pode ser invalidada pelo meu juízo de valor. Não é? Então, eu não julgo uma sociedade antiga por parâmetros contemporâneos. Eu a analiso tal qual ela diz que foi. Professor, desculpa, só porque eu acho que tem a ver, mas o olhar nunca é neutro, né? Não. Você nunca vai olhar para o passado com olhar neutro. É como o juiz. O juiz nunca vai ser neutro, ele vai ser imparcial, mas neutro nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas se nós temos a experiência pelos agentes históricos sendo nomeadas de democracia, não é? Nós não podemos, à luz do que nós entendemos ser democracia, anularmos aquela experiência lá atrás. Não é? Nós temos que ver o que foi aquela experiência naquele período histórico, de acordo com as informações. Talvez o melhor caso é o que o Henrique colocou, Édipo Sócrates. Não é? O Tribunal Popular que condenou Sócrates errou? Bom, tudo vai depender de como nós vamos analisar a morte de Sócrates em 399. Não é? Atenas está saindo de 2 golpes oligárquicos. Um golpe oligárquico em 411 e um golpe oligárquico, esse violentíssimo, não é, conhecido como dos 30 tiranos, um golpe oligárquico de 404. Esse golpe, não é, a democracia é derrubada e, por 9 meses,
30 tiranos, né, vão atuar como uma espécie de conselho revolucionário para eliminar, única e exclusivamente, as principais cabeças democráticas. Imaginem, os caras entendem o que é democracia e oligarquia. Não é? Desses 30 tiranos, 22 são discípulos de Sócrates. Então, quando vem, não é, uma guerra civil entre 403 a 401, e em 401 vem a vitória dos democratas, não é, os democratas vão correr atrás dos danos e da vingança dos oligarcas, do que eles praticaram. E é nesse contexto em que o tribunal de Sócrates se coloca. Não é? Sócrates foi lido como mentor do golpe oligárquico, foi lido como o professor, não é, daqueles que lá estavam praticando o exercício do poder. Nunca se teve uma estela, nunca, onde os atenienses tiveram arrependimento em condenar Sócrates a beber cicuta. Nunca houve isso. Quem chorou a morte de Sócrates foram os seus discípulos. Quem chora a morte de Sócrates somos nós. Mas, de novo, os sujeitos históricos que o condenaram e, no longo processo histórico, nunca se arrependeram por aquela decisão que culminou com a morte dele. Quanto ao Ricardo, eu diria o seguinte, assim, né? É um pouco... A melhor coisa que pode existir numa sala de aula para um estudante é ele entrar de uma maneira e sair de outra. Ele ir para casa pensando. Uma das coisas que eu mais me preocupei no magistério foi proporcionar que o meu estudante pudesse dizer ao outro o que tinha sido a aula. Porque é muito triste você entrar num curso, numa aula, e sair daquela aula sem você ter sofrido uma catarse, sem você ter... usar um pouco a máxima do Marshall Salles, um antropólogo com quem eu dialogo bastante. Não porque eu o conheço pessoalmente, pelos livros, ok? Mas Marshall Salles, ele diz que todos os dias nós nos transformamos para continuar sendo o que somos. Então, entre o sair de casa de manhã e retornar para casa à noite, não é? Nós vivemos tantas e tantas experiências, ouvimos tantas coisas, falamos tantas coisas, não é? Que ao término daquele dia, não é? Nós não somos mais os mesmos. Nós mudamos. Por mais imperceptível que tenha sido a mudança. Então, se você sair daqui com mais dúvidas do que você chegou, bom, parabéns ao Abelardo Barbosa, não é isso? Não vim para explicar, vim para confundir. Mas o mais legal é provocar mesmo dúvidas, críticas, e até não concordar. Por exemplo, esse para mim é um tema leve. Quando eu trabalho com o cristianismo originário, porque eu trabalho tanto o chamado Jesus histórico, que é o século XVIII, XIX e XX, a historiografia iluminista, pautado nos critérios da ciência, da razão, para pensar Jesus, quanto o cristianismo originário, século I, o século I é o pior, não é? Porque o historiador falando é muito duro, não é? Ele não está imbuído ali por critérios de fé. E as pessoas, segundo o censo do IBGE, quase 90% dos brasileiros se declara cristãos, e esses caras, não é, merecem todo o respeito, como qualquer experiência religiosa. Mas quando o historiador fala, o elemento fé se esvai. Então, o que fica são as contradições, são os contraditórios.
Então, por exemplo, Pilatos e Jesus nunca se encontraram, nunca. Quando uma autoridade romana vai perder tempo interrogando um indivíduo camponês, monoglota, que tem mais um quê de Messias, quando a autoridade romana é como um simples mortal quer pedir financiamento para alguma atividade cultural e coloca na cabeça, vou lá falar com o diretor da Petrobras. O próprio porteiro te parra. E o diretor, qual é o diretor? O Jorginho? Rapaz, o cara está na Suíça. Só volta daqui a 10 anos. O cara não vai te perder tempo para conversar com um simples mortal, percebe? Isso é Pilatos. No meio de uma festa de Páscoa, o cara vai... Um ambiente explosivo, ali a qualquer momento aquilo pode explodir, Jerusalém pode explodir. Vai perder tempo para saber quem é Jesus? Não é? Então já manda matar. De modo que quando os seguidores acordarem e tiverem noção, cadê Jesus? Pô, é um cara barbudo? Pô, está lá na cruz. Acabou. É assim. Então não se perdia tempo com pessoas assim. Não é? É duro. Duro. Joséfo nos conta que milhares de judeus foram crucificados quando Jerusalém caiu. E Jerusalém cai em 70. Não? Milhares de judeus foram crucificados. Fontes latinas nos informam que quando a revolta de Espartacus chegou ao fim, milhares de escravos foram crucificados. Milhares. Nunca nenhum arqueólogo encontrou as ossadas desses indivíduos. Nunca. Porque entra em cena agentes que nós não estamos habituados a considerar. Um crucificado, ele vai morrer de cãibra, com dificuldade de respirar, e as cãibras vão consumindo. Esse indivíduo, ele está preso, ele não tem como se mexer. Não considerem crucificação com braços abertos assim, ok? Porque essa é a crucificação medieval. Isso é, os franciscanos é que vão ter que responder como é que se crucificava as pessoas. Nós só sabemos que crucificação era uma pena aplicada a estupradores e aos que se colocavam contra o Estado. São esses os que são crucificados. Se revoltam contra o Estado. E estupradores. E esses indivíduos, nós não sabemos como eles eram crucificados. São os franciscanos que vão criar a história de Jesus para fins didáticos, que vão ter que responder, não é? Como se crucificava alguém. Porque desde que o cristianismo se tornou Estado, a pena da crucificação sumiu, parou. Não é? Então, eles é que vão explicar a crucificação de Jesus à luz de Noestã, aquela serpente, né, que curava todo aquele que recebeu a mordidura de escorpião na travessia do deserto. Então, o corpo de Jesus, ele é levemente em S. Cabeça para um lado, o corpo faz uma espécie de S, como se para que todo aquele que olhasse naquele sacrifício ficasse curado pelo sangue vertido. Mas isso são os franciscanos. Nós não sabemos nada, absolutamente nada. Jesus está na fortaleza de Antônia, sofre um suplício lá, e dali é mandado crucificar. Entre sair da fortaleza de Antônia e chegar no Gólgota, nós não sabemos nada. No entanto, nós pegamos o avião, vamos a Jerusalém para andar pela Via Crucis. A fonte para isso foi o cinema. Não é bíblica. Ou alguém lembra de algum versículo que eu pulei? Não. Ele caiu, ele estava carregando
uma madeira nas costas, aí caiu, aí alguém foi lá, deu água para ele, passou um lenço nele. Não tem. Então, pensar assim, questões relacionadas a tribunais e penas e crimes, quando se fala de coisas que você acredita, o historiador, eu acho que era a última pessoa a ser chamada. Claro que, se me convidarem, eu virei falar aqui. Não, o senhor já está convidado. Mas eu jamais iria numa igreja falar sobre isso. Não é? Jamais. Porque é muito desagradável. Ali a pessoa está experimentando a fé dela, vivendo plenamente a fé dela. E vai você, espírito de porco, ficar falando essas coisas lá. Vai ser chato pra caramba, entendeu, cara? É um pouco isso. Mas eu nem sei se eu respondi, mas respondeu pouco. Sim, professor. O senhor voltará aqui, com certeza. Até falei com o professor que a ideia é trazê-lo para falar um pouco sobre o julgamento de Cristo, que é a especialidade com viés histórico, e trazer também um professor de teologia, enfim, para que a gente possa ter as duas visões, né? Aí monta um ringue. Aqui, como tem vários juízes, aí se delibera. Se for Podíamos fazer um tribunal, os dois debatedores e os juízes depois fazerem um julgamento. O senhor está brincando, mas quando eu convido os professores para palestrar aqui, o nosso e-mail, né, funcional tem juiz na frente. Então já teve professor ou que acha que é spam, ou acha que é intimação. Falou assim, eu achava que estava sendo intimado por alguma coisa. Não, estou convidando para falar. Porque nosso e-mail funcional, não sei porquê, tem juiz na frente, aparece o juiz para a pessoa que recebe. Né? Para a gente que está escrevendo, parece só meu nome. Então, sai assim. Não, vamos trazer o senhor para falar. Eu tenho lido bastante coisa do senhor nesse tema, né? Apesar de ser uma pessoa de fé e cristã, e li os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, que talvez para mim seja até o preferido, porque é o evangelho talvez que responda mais às questões teológicas de todos, talvez por ter sido o último a ser escrito, não repetindo os demais. Mas o senhor virá aqui conversar conosco e debater, porque não a gente traz um jesuíta, que o jesuíta fica aqui até... Ele vai ficar falando com o senhor até o outro dia. Bom, o nosso fórum, a ideia é essa, a gente termina meio-dia, pontualmente, então a gente nunca passa do tempo, meio-dia a gente encerra. Eu vou agradecer, vou pedir para que os senhores divulguem, dia 26 a gente vai ter aqui o professor Arno, que é um excelente historiador, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, que vai fazer uma provocação também. Ele vai perguntar se existiu um direito colonial no Brasil. Quer dizer, a gente está saindo para um outro tema, que é um trabalho que ele tem, que é um livro grande da Editora Renovar, da extinta Editora Renovar, e ele vai trazer aqui algumas provocações, o professor Fantinato também vai debater, e dia 16/7 nós vamos ter um outro encontro, e 28/8, aí sim um encontro muito bacana também, que vai ser sobre Cícero, com o professor David Gaia, da UFRJ, e a professora Cláudia Beltrão da Rosa. A gente vai falar um pouquinho sobre Cícero. Então, os senhores acompanharem, divulgarem, para nós é muito importante ter público, né? Até para que continue vivo o fórum, a gente tem que ter aí um público razoável para mostrar para o diretor da Emerge que a gente está debatendo mesmo. E é interessante vir um engenheiro da computação, isso é muito legal o senhor estar aqui, porque sai um pouco do nosso do dia a dia. Né? A gente sabe, então, o senhor pode responder muito mais perguntas para nossas dúvidas, né? que hoje em dia a gente está muito vinculado à TI, né? Computação, etc. Eu vou agradecer ao professor, vou passar para ele o nosso certificado de participação, o DVD da palestra, que vai estar no site também. Agradecer ao professor Fantinato, passar o certificado também, agradecer a presença de todos e dar por encerrada a sessão. Muito obrigado, bom dia.